O ronronar pesado do motor V8 era o único companheiro constante de Elias, uma sinfonia de borracha e diesel que preenchia o vazio que ela havia deixado para trás anos antes. A estrada era a sua penitência e o seu refúgio, quilômetros e quilômetros de asfalto sob um céu indiferente que espelhavam a vastidão da sua solidão. Ele era um homem feito de poeira e teimosia, um caminhoneiro de longo curso, cuja vida se resumia à próxima entrega, à próxima madrugada fria. O peso da carga em seu chassi parecia sempre menor que o peso da ausência que ele carregava no peito. O mundo de Elias era cinzento, funcional, desprovido da cor vibrante que Siena havia injetado e depois brutalmente drenado. Naquele dia, sob o sol forte do meio-dia que cozinhava o ar rarefeito da divisa estadual, a monotonia que era a sua defesa desmoronou com o súbito e inevitável som do apito. A placa indicava ponto de fiscalização e pesagem obrigatória. Elias suspirou, um ritual de resignação enquanto manobrava a carreta colossal em direção à balança. Este era o purgatório da logística, o momento em que a liberdade da estrada era interrompida pela frieza da burocracia. Ele esperava a rotina de sempre, o fiscal exausto, a conferência dos documentos manuseados, a leitura da tara e do PBT. O que ele não esperava era o frio que subiu pela sua espinha, um arrepio que nada tinha a ver com a temperatura ambiente. Ao parar o caminhão, o motor foi silenciado, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, preenchido apenas pelo pulsar insistente da memória. Lá estava ela, Siena. O uniforme militar não era a farda caque desbotada das fotos antigas, mas um tecido impecável, escuro, com insígnias brilhando à luz cruel do sol. A postura, antes flexível e familiar, estava agora rigidamente ereta, emanando uma autoridade que nunca lhe pertencera na vida anterior. O capacete de proteção cobria os cachos que ele tanto amara soltos, e a seriedade profissional mascarava o brilho travesso que ele recordava nos olhos dela. A mulher que ele havia conhecido, aquela que prometera um futuro sob o mesmo teto, que planejava uma vida modesta, mas cheia, havia desaparecido completamente, substituída por esta oficial precisa e inatingível. O impacto da visão foi físico, como se o chassi do caminhão tivesse acabado de sofrer uma colisão frontal com o passado. A escolha de Siena, feita há 5 anos, havia sido clara e irreversível. A estrutura e o propósito da vida militar em detrimento da incerteza e do amor que ele oferecia. Ela escolhera o dever acima da devoção. E agora, ironicamente, a vida de Elias, regida pelo movimento e pela fuga, estava literalmente e simbolicamente parada na balança de sua vida, e ela, a encarnação do abandono, era quem detinha o poder de julgamento e permissão. A distância emocional entre eles era maior do que os quilômetros que ele havia percorrido para chegar ali. O problema era que, sob a camada de profissionalismo frio de Siena, Elias podia sentir o eco da paixão que havia sido brutalmente interrompida. O ângulo único desta confrontação não era apenas um encontro casual, mas a prova de que o passado, por mais que se tente fugir dele na velocidade da estrada, tem uma forma perversa de se manifestar no presente, exigindo acerto de contas. O medo gelado que o percorreu não era da multa por excesso de peso, mas sim do excesso de emoção que aquela proximidade forçada ameaçava liberar. Os próximos minutos decidiriam se o seu coração, tão cuidadosamente protegido pela armadura da solidão, seria capaz de suportar o peso daquela memória ressuscitada. A fiscal andava em direção à cabine. O jogo, que ele pensava ter terminado, estava apenas recomeçando. Desenvolvimento do arco narrativo. Aquele ponto de controle não era apenas um bloqueio rodoviário. Era um portal para uma dimensão onde a dor e a saudade ainda respiravam.
Elias observava Siena através do para-brisa empoeirado, cada detalhe do uniforme dela acentuando a rigidez que ele sabia ser uma armadura. Ela não olhava para ele, mas para os pneus, para as placas, para o dever. Havia uma impessoalidade estudada em seus movimentos que era quase mais dolorosa do que o ódio aberto. Ele tentou se concentrar no manifesto de carga, nas licenças, na inspeção que se aproximava. Contudo, o cheiro de diesel e suor em sua cabine era subitamente sobrepujado por um fantasma de perfume floral, uma fragrância que ele pensava ter esquecido. Quando Siena ergueu a mão para pedir os documentos, o gesto era puramente formal. Mas a proximidade forçada revelou a linha sutil de cansaço sob os olhos dela, um indício de que a vida militar, apesar da estrutura, exigia um preço. Elias entregou os papéis sem olhá-la diretamente, concentrando-se nas pontas dos dedos dela, que por um instante fugaz tocaram as suas. Aquele toque elétrico, breve e não intencional, foi a confirmação de que a química que os unira não havia sido incinerada, apenas enterrada sob camadas de tempo e ressentimento. Ela processou os documentos com uma eficiência militar, anotando o peso na balança e confrontando os valores de forma mecânica. O silêncio era a arma mais potente entre eles. Era um silêncio carregado com as palavras não ditas, as promessas quebradas e a razão fria de sua partida. Elias ansiava por ouvir a voz dela, mas temia o que o tom impessoal de uma ordem faria com o que restava de seu coração. A ironia da situação o atingia com força. Ele, o andarilho, estava sendo julgado por ela, a mulher que escolhera a estabilidade rígida em detrimento da vida que haviam planejado juntos. Ele não era mais o seu futuro, era apenas mais um número em um sistema que ela agora servia com dedicação implacável. Siena devolveu os documentos e por um milésimo de segundo os olhos dela encontraram os dele. Não houve reconhecimento, mas sim uma breve, mas profunda onda de melancolia. Era como se a soldada tivesse se retirado momentaneamente, permitindo que a mulher que ele amara vislumbrasse a dor causada. Aquele olhar foi o chamado, não para a aventura, mas para o inevitável acerto de contas. Elias recebeu os papéis, o caminhão foi liberado da balança, mas ele soube que a carga mais pesada, a de seus sentimentos não resolvidos, continuaria com ele. A estrada o aguardava, mas agora ela estava manchada pela presença recém-descoberta dela. Aquele encontro na balança não foi o fim, foi um terremoto. Pelas semanas seguintes, o itinerário de Elias foi subitamente desviado, por motivos logísticos inexplicáveis, para uma rota que o colocava repetidamente dentro do raio de ação do batalhão onde Siena servia. Ele sabia que era uma coincidência cruel, mas não conseguia evitar a sensação de que o destino estava forçando um reencontro mais profundo. Elias tentava resistir, mantendo a mente fixa no asfalto e no consumo de combustível, recusando-se a admitir que a presença dela havia reacendido uma chama que ele jurara ter apagado. A recusa era manifestada em sua velocidade e na escolha de paradas noturnas isoladas, evitando centros urbanos próximos à base militar. Ele se tornara ainda mais recluso, trocando poucas palavras com outros caminhoneiros, a imagem de Siena de uniforme ocupando o espaço onde antes havia o vazio gerenciável. A centelha entre eles era invisível, mas palpável. Era a memória de como as mãos dela se encaixavam perfeitamente nas suas, a lembrança do riso dela que quebrava o silêncio da noite. Nesse período de turbulência interna, Elias encontrou em velho Dimas, um colega caminhoneiro com décadas de estrada e uma sabedoria cansada, uma espécie de mentor improvável. Dimas percebeu a mudança no semblante de Elias, a tensão não resolvida que ele carregava. Dimas, sem saber dos detalhes militares, falava da estrada como a vida, cheia de desvios e riscos.
Ele contava histórias sobre perdas e retornos, sobre o erro fatal de confundir distância geográfica com distância emocional. Um dia, enquanto dividiam uma refeição fria em um posto de beira de estrada, Dimas observou a forma como Elias manuseava uma foto antiga em sua carteira, sem olhar, mas com reverência. Filho, a estrada ensina que a carga mais difícil de transportar é a que a gente deixa para trás. Se o destino insiste em te colocar no mesmo caminho de novo, talvez não seja para fugir, mas para ver se a rota original valia a pena. As palavras de Dimas não eram um conselho direto para procurar Siena, mas um incentivo para enfrentar o medo do reencontro. O mentor não oferecia soluções, mas validação para a dor e uma permissão silenciosa para reconsiderar a fuga. Elias compreendeu que a atração não resolvida que sentia por Siena não era fraqueza, mas a prova de que a conexão era genuína. A química entre eles, que se manifestara naquele toque breve, era a verdade que ele estava tentando enterrar sob a velocidade da sua carreta. A recusa de Elias em admitir que ainda a amava estava sendo minada pela insistência do universo e pela sabedoria simples do velho caminhoneiro. Ele estava sendo puxado de volta para o epicentro do seu trauma. A coincidência dos encontros se tornou menos casual e mais predestinada. Elias passou a fazer paradas mais próximas à base, utilizando a justificativa de logística para mascarar a necessidade desesperada de estar perto do campo magnético de Siena. Ele a via de longe, nos portões, em veículos militares, sempre em movimento, sempre cercada por camaradas. A distância física era menor, mas a distância social era imensa. Os obstáculos se manifestaram em duas frentes, os externos e os internos. Externamente, havia a rigidez do ambiente militar. Siena estava sempre acompanhada por outros oficiais, notavelmente o tenente Castro, um homem de constituição robusta e semblante austero que parecia ser seu colega mais próximo. A visão de Siena e Castro juntos, compartilhando risadas profissionais ou a tensão de uma missão, esmagava Elias. Ele via em Castro tudo o que ele não era. Estável, estruturado, parte da vida que Siena havia escolhido. Castro era o inimigo silencioso, o representante da vida que o havia substituído. Internamente, Elias era consumido por testes de autossabotagem e orgulho. Ele tentava odiá-la por ter escolhido a farda em vez do lar, mas o ódio era uma máscara frágil para a dor persistente. Ele temia que, ao se aproximar, ela o rejeitasse novamente, confirmando sua insuficiência. O momento crucial veio durante uma inspeção de rotina em um pátio de manobras que servia o batalhão. Elias estava supervisionando o descarregamento quando Siena, acompanhada por Castro, se aproximou para inspecionar os procedimentos de segurança. Dessa vez, era impossível evitar a interação. Siena manteve a compostura profissional, mas Elias notou a ligeira tremedeira na mão dela ao segurar a prancheta. Ela fez perguntas técnicas sobre a carga, dirigindo-se ao capataz, mas os seus olhos varriam Elias de forma disfarçada. Castro, por outro lado, irradiava desconfiança. Ele interveio com comentários condescendentes sobre a falta de disciplina civil nos procedimentos, claramente tentando estabelecer sua superioridade e demarcar território. Elias sentiu o ímpeto de responder com raiva, de revelar a história compartilhada, mas a dignidade o reteve. A presença constante de Castro e a barreira militar forçavam Elias a confrontar sua própria vulnerabilidade. Ele percebeu que o verdadeiro obstáculo não era a carreira de Siena, mas o segredo enterrado de seu passado, a razão pela qual ela o havia deixado. Aquele segredo era a caverna oculta, a verdade dolorosa que precisava ser extraída para que pudessem seguir em frente. A pressão externa e a dor interna estavam empurrando Elias para uma crise inevitável.
Ele precisava de uma forma de romper a parede de uniforme e protocolo, de fazer Siena reconhecer o homem por trás do volante e o amor que fora sacrificado. A tensão atingiu o ponto de ruptura em uma noite chuvosa. Elias estava parado em um posto de combustível remoto, forçado a aguardar a desobstrução de uma rodovia devido a um acidente grave. Para sua surpresa, o mesmo batalhão que Siena servia havia montado uma base de apoio temporária no local, e ela estava entre os oficiais que coordenavam o tráfego e a segurança. A provação foi desencadeada por um momento de vulnerabilidade forçada. Um caminhoneiro idoso sofreu um mal súbito e Siena, rompendo temporariamente o protocolo, prestou os primeiros socorros com uma eficiência fria, mas uma compaixão subjacente que Elias reconheceu. Ele viu a Siena que cuidava dele quando estava doente, a mulher cujo coração era maior do que sua necessidade de estrutura. Quando o caos diminuiu e ela se afastou da multidão, Elias a seguiu até a área de descanso, ignorando o risco de ser confrontado por Castro. Ele se aproximou por trás dela enquanto ela bebia café em silêncio, a chuva caindo forte ao redor. A presença dele a fez sobressaltar. Pela primeira vez, eles estavam sozinhos, sem o filtro de uma balança ou a presença vigilante de terceiros. Siena estava exausta, a maquiagem sutil borrada pela umidade e cansaço. A máscara militar escorregou. Elias não falou. Ele apenas estendeu a mão e, num gesto impensado, limpou uma lágrima silenciosa que descia pela bochecha dela. Uma lágrima que não era de tristeza pela vítima, mas de esgotamento. Aquele toque simples rompeu a barragem emocional. Siena recuou, mas não fugiu. Ela olhou para Elias com uma dor crua que revelava a extensão de seu sacrifício. Não era apenas a carreira, era algo mais profundo que a havia obrigado a romper com ele. Você não deveria estar aqui, ela sussurrou, e a ausência de autoridade em sua voz era devastadora. A provação de Elias foi ouvir o porquê. Ela não podia mais esconder a verdade que a consumia. Siena explicou, sem diálogos diretos, mas através da linguagem corporal e do desespero silencioso, que sua entrada para a vida militar não fora apenas uma escolha de carreira. Sua família, endividada e sob ameaça devido a esquemas financeiros antigos, precisava desesperadamente da estabilidade e dos benefícios que só a carreira militar de alta patente poderia proporcionar. Ela havia feito um pacto silencioso, sacrificando o futuro com Elias para garantir a segurança dos que amava, uma decisão que ela precisava manter em segredo para protegê-lo. Elias compreendeu naquele instante que ela não o havia abandonado por ambição, mas por um tipo de dever superior e silencioso. A dor se transformou em uma compreensão dilacerante. A verdade era mais cruel do que a mentira do abandono. Ela havia se forçado a ser fria para garantir que ele pudesse seguir em frente, livre das sombras de sua família. O coração partido não era o de Elias, mas o de Siena, que se quebrou ao revelar a profundidade de seu sacrifício. Ele viu a magnitude do preço que ela pagou pela sua liberdade. A crise era total. Eles se encararam, separados por nada além daquele segredo e pela montanha de anos perdidos. A dor da revelação era o abismo que eles precisavam atravessar, ou que os consumiria para sempre. A revelação do sacrifício de Siena mudou o eixo da narrativa de Elias. O ressentimento deu lugar à admiração dolorosa e à raiva direcionada não a ela, mas às circunstâncias que os haviam separado. O caminho de volta começou com a aceitação de que o amor deles nunca havia morrido. Ele estava apenas em hibernação forçada. O acerto de contas não foi imediato, mas se desenrolou em uma série de encontros discretos e tensos nos arredores da base. Eles trocavam informações sobre suas vidas. Ele, a solidão das estradas, ela, a rigidez da disciplina. Cada encontro era uma tentativa de reconstruir a ponte que a escolha militar havia queimado.
O clímax veio durante um evento de gala beneficente promovido pela Corporação de Siena, para o qual Elias conseguiu acesso através de um contato de logística. Ele estava fora de lugar em seu terno alugado, um estranho em um mundo de uniformes engomados e metais polidos. Nessa ocasião, Castro fez sua jogada final. Ele se aproximou de Siena e Elias, claramente incomodado pela presença do caminhoneiro e pela intimidade que ele percebia. Castro tentou desvalorizar Elias, fazendo comentários sobre a instabilidade da vida na estrada e a diferença irreconciliável entre o seu mundo e o dela. Ele não era apenas um colega. Ele via Siena como sua parceira, tanto profissional quanto potencialmente pessoal, e não hesitou em usar a estrutura militar como arma. A tensão atingiu o pico quando Castro tentou puxar Siena para longe, usando o pretexto de um dever oficial. Siena, pela primeira vez em anos, quebrou a rigidez do protocolo em público. Ela recusou a mão de Castro e moveu-se decisivamente para perto de Elias. Não foi um beijo ou uma declaração, foi um ato de escolha silenciosa, uma reivindicação da sua vida pessoal sobre a profissional. A recompensa de Elias não foi a reconquista imediata de Siena, mas a confirmação de que ela ainda o valorizava e que estava disposta a lutar pelo que haviam perdido. O olhar que ela dirigiu a Elias sobre o ombro de Castro era de desafio e compromisso. O inimigo, Castro, e o peso do dever extremo havia sido confrontado, e Siena havia escolhido reverter a sua decisão de 5 anos atrás, priorizando o amor sobre a conveniência e a estabilidade. A resolução dos subplots foi imediata. A pressão de Castro se dissipou com a clareza da escolha de Siena. O segredo familiar de Siena também encontrou uma solução. Elias, utilizando seus contatos e sua recém-descoberta determinação, começou a procurar meios de ajudar a família dela, provando que o amor dele era capaz de enfrentar as sombras que a tinham forçado a partir. Eles estavam agora no mesmo lado do campo de batalha. O caminho de volta era íngreme e exigia mais do que apenas a reafirmação do amor. Exigia a reconstrução da confiança e a cura de feridas profundas. Siena não podia simplesmente abandonar a sua carreira militar, que ainda era uma parte essencial da sua identidade. Nem Elias podia ignorar a solidão que se havia tornado a sua zona de conforto. O período de cura foi marcado pela aceitação mútua das realidades um do outro. Elias começou a planejar sua rota de forma a permitir visitas regulares, pequenas pausas onde eles poderiam existir no mesmo espaço sem a pressão da estrada ou da base. Ele aprendeu a admirar a disciplina dela, e ela aprendeu a valorizar a liberdade e a resiliência dele. Eles discutiram as perdas, as noites frias de Elias na estrada e os anos de rigor e sacrifício de Siena. Ela confessou a ele a culpa que a consumia por tê-lo feito sofrer, e ele confessou o seu medo de que ela fosse embora novamente. A ressurreição foi o ato de perdão. Elias perdoou Siena pela sua partida justificada, e Siena se perdoou pela dor que causara. A reconstrução da confiança foi um processo lento, centrado na transparência. Siena passou a compartilhar as complexidades de sua vida militar, e Elias começou a ancorar sua vida de caminhoneiro, considerando um trabalho de transporte mais regional que o manteria mais perto dela. O foco temático mudou da perda para a redenção. Elias se redimiu da sua amargura e Siena do seu sacrifício silencioso. Eles entenderam que o amor não era a ausência de obstáculos, mas a vontade de superá-los juntos, mesmo que isso significasse que suas vidas continuassem a existir em 2 mundos ligeiramente separados, o da logística pesada e o da disciplina militar. Eles se tornaram aliados na construção de um futuro que levava em conta as necessidades de ambos. A dor não desapareceu, mas se transformou em cicatrizes, lembretes de que haviam sobrevivido ao pior. O regresso de Elias não foi o abandono da estrada,
mas a reintegração da sua vida itinerante com a vida estruturada de Siena. Ele não deixou de ser caminhoneiro, mas agora era um caminhoneiro com um porto seguro, com um destino que valia o esforço. O elixir que eles trouxeram de sua aprovação foi a maturidade do amor. Eles aprenderam que a verdadeira devoção exigia sacrifício, mas não o sacrifício unilateral que havia quase destruído suas vidas. Exigia compromisso e a aceitação de que suas carreiras, embora diferentes, poderiam coexistir. Eles encontraram um ritmo. Elias estacionava a carreta no fim de semana na cidade próxima à base militar. O ritual era simples, mas profundo. Ele deixava o cheiro de diesel na estrada e encontrava Siena, que deixava a rigidez do uniforme no quartel. O contraste entre a sua vida de terra e a vida dela de precisão era agora uma fonte de fascínio e não de conflito. Siena progrediu em sua carreira, alcançando a patente que lhe dava a segurança e estabilidade necessárias, permitindo-lhe finalmente resolver as questões familiares que a haviam forçado a partir. Elias investiu em sua própria frota, tornando-se um empresário de transporte, o que lhe proporcionou mais controle sobre seu tempo e rotas. A conclusão foi um encontro simbólico e definitivo. Elias estava em casa, preparando um jantar modesto, enquanto aguardava Siena voltar do trabalho. Ela chegou, não de uniforme, mas com roupas civis casuais, com o cabelo solto, a leveza da mulher que ele amara de volta em seus olhos. Ela não era mais a fiscal fria da balança. Era a sua parceira, a sua âncora. O final feliz não foi uma dissolução mágica dos problemas, mas a celebração da resiliência. Eles haviam encontrado o equilíbrio entre a liberdade do caminhoneiro e a disciplina da militar. O amor deles era um testemunho do poder do perdão e da verdade, provando que mesmo após o sacrifício mais doloroso, a vida pode ser reconstruída. A história deles não era sobre evitar o sofrimento, mas sobre o que acontece quando duas almas feridas escolhem enfrentar o passado de frente, prometendo nunca mais deixar o medo ou o orgulho determinar o destino que pertence a ambos. A estrada à frente era longa, mas agora eles a percorreriam juntos. A estabilidade conquistada não se traduzia em facilidade imediata na rotina compartilhada. Se antes a quilometragem separava seus corpos, agora eram os ritmos internos, profundamente enraizados, que testavam a nova fundação. Elias, acostumado à autonomia bruta e à capacidade de mudar de planos, conforme a necessidade da estrada, frequentemente demonstrava impaciência com os horários regimentados e os imprevistos protocolares que regiam a vida de Siena. Por outro lado, a oficial, cuja mente era treinada para prever contingências e executar planos com precisão militar, sentia-se ocasionalmente desorientada pela espontaneidade e pelo risco inerente à vida empresarial de transportes que Elias agora liderava. Essa disparidade não era um conflito destrutivo, mas sim a nova arena de crescimento, exigindo uma calibragem constante de expectativas. No entanto, essa complexa dança de ajustes internos era exacerbada pela reação de seus círculos sociais. Uma camada adicional de pressão manifestava-se na forma como seus colegas os percebiam. Os camaradas de farda de Siena viam Elias com uma mistura de curiosidade e julgamento velado, incapazes de conciliar a imagem austera e disciplinada da oficial com a figura terrena e robusta do empresário de transportes. Eles eram, aos olhos dos observadores externos, um quebra-cabeça de peças incompatíveis. Inversamente, os associados de Elias, homens de poucas palavras e muita poeira, trocavam olhares céticos, questionando em silêncio como a disciplina militar rigorosa se encaixaria na informalidade e na camaradagem descompromissada de seus encontros.
Essa pressão sutil exigia que Elias e Siena se unissem ainda mais, estabelecendo uma bolha de cumplicidade que reafirmava que o valor de sua união superava em muito as expectativas de conformidade social. Consequentemente, a manutenção do relacionamento exigia um esforço contínuo que ia além do mero agendamento logístico de fins de semana. Era uma constante e exaustiva troca de códigos comportamentais. Ao entrar na órbita de Siena, Elias precisava suavizar sua aspereza instintiva e praticar a escuta ativa sobre a complexidade hierárquica e as tensões burocráticas que regiam o cotidiano dela. Enquanto isso, Siena, nos raros momentos em que o acompanhava em viagens de inspeção ou encontros com fornecedores, precisava despir-se da necessidade de controle, aceitando a imprevisibilidade e as mudanças abruptas que eram inerentes à manutenção e gestão de uma frota. Cada reencontro era um exercício de descompressão mútua, uma lavagem da alma que visava desfazer os nós emocionais criados pela alta pressão de suas profissões singulares. Em acréscimo, a visão de futuro deles começou a se materializar em planos concretos que transcendiam o simples ato de namorar. Não bastava mais apenas se encontrar em hotéis de estrada ou apartamentos alugados. Eles precisavam construir um ninho definitivo. A busca por um pequeno terreno, uma âncora física que pudesse servir de refúgio equidistante entre a base de Siena e os principais corredores logísticos de Elias, tornou-se o projeto central da relação. Este objetivo partilhado atuava como um poderoso cimento, transformando o sonho abstrato de permanecer junto na realidade tangível de construir um lar. A escolha dos azulejos e a discussão sobre a fundação da casa eram metáforas diretas para a construção de uma vida estável que ambos haviam sacrificado em momentos diferentes. Por fim, a dinâmica de confiança sofreu uma metamorfose crucial. Anteriormente focada em superar a traição percebida e o segredo, agora a confiança residia no apoio incondicional às ambições e ao crescimento um do outro. Siena incentivava Elias a expandir sua empresa, oferecendo a ele a disciplina estratégica e a visão de longo prazo que ela havia aprendido no serviço. Analogamente, Elias era o defensor mais fervoroso da evolução de Siena na hierarquia militar, celebrando cada ascensão de patente ou missão bem-sucedida como uma vitória compartilhada. A farda e a estrada, antes símbolos de separação irremediável, transformaram-se em alicerces complementares, provando que o amor deles não era uma fuga da realidade, mas uma força capaz de abraçar e unificar mundos díspares, pavimentando uma estrada conjunta rumo a um horizonte verdadeiramente comum. Mesmo com a reconciliação solidificada e a vida encontrando um novo eixo, a sombra dos anos perdidos pairava sobre a intimidade, não como uma ameaça ativa, mas como uma lembrança constante da vulnerabilidade. O medo de que o destino ou o dever pudessem intervir novamente exigia que cada momento compartilhado fosse tratado com uma reverência quase ritualística. Essa consciência aguda do tempo finito transformou a proximidade física em algo mais profundo. Não era apenas atração, mas uma busca incessante por assegurar a presença do outro, um bálsamo contra o fantasma da ausência. Elias, que havia usado a estrada como armadura, lutava para despir-se completamente da sua dureza emocional, temendo que a entrega total pudesse reacender a dor do abandono. Siena, por sua vez, hesitava em delegar o controle total de seu futuro a qualquer pessoa, mesmo a Elias, após ter carregado um fardo de segredos tão pesado por tanto tempo. Acrescentava-se a isso a complexidade de harmonizar duas abordagens de vida radicalmente opostas frente à incerteza.
Elias, tendo vivido por tanto tempo sob a égide da adaptabilidade espontânea, resistia à rigidez dos planos detalhados, vendo neles uma limitação desnecessária à sua liberdade recém-adquirida e uma traição à fluidez da existência. Em contrapartida, Siena sentia uma profunda insegurança ao navegar pela ambiguidade. Sua formação exigia roteiros claros e saídas de emergência pré-definidas para qualquer contingência futura, desde a aposentadoria até a constituição familiar. Isto posto, a verdadeira batalha não era mais contra fatores externos que os separavam, mas contra as suas próprias defesas emocionais, estruturas psicológicas que haviam sido necessárias para a sobrevivência em seus respectivos mundos de alta pressão. O conceito de sacrifício também sofreu uma redefinição crucial. Longe da grandiosidade devastadora da escolha silenciosa de Siena, ele se manifestava agora nas pequenas e cotidianas renúncias em prol do conforto mútuo e da paz doméstica. Assim sendo, Elias precisava mitigar sua tendência a mergulhar em monólogos de trabalho e preocupações logísticas, honrando a necessidade dela por um tempo de puro ócio e desconexão mental, um santuário livre de cargas e prazos. De forma recíproca, Siena exercitava a difícil arte de tolerar a desordem criativa que acompanhava a natureza expansiva de Elias, silenciando o impulso de impor ordem militar sobre cada objeto fora do lugar, reconhecendo que o espaço dele era a manifestação de sua mente ativa. Ainda mais, essa fase de ajuste revelou um contraste fascinante em como cada um lidava com o estresse residual. Enquanto o estresse de Elias se manifestava em longos silêncios reflexivos e na obsessão por manutenção mecânica, uma forma de controle sobre o mundo físico, a pressão de Siena se dissipava em exercícios físicos extenuantes e na busca por novas habilidades operacionais. À sua maneira, ele buscava a calma no previsível, ela no domínio do inesperado. Conseguinte a essa compreensão, aprenderam a reconhecer os sinais de sobrecarga um no outro, oferecendo o remédio oposto. Elias, a tranquilidade da escuta paciente, e Siena, o incentivo para enfrentar o desafio com método e disciplina. Uma camada crucial de entendimento floresceu, manifestada em uma linguagem silenciosa que só eles decifravam. Anos de comunicação interrompida haviam paradoxalmente aprimorado sua capacidade de ler nas entrelinhas da presença um do outro. Um simples ajuste na postura de Elias na poltrona, ou a maneira como Siena apoiava a testa em seu ombro, comunicava volumes de cansaço, necessidade ou satisfação que nenhuma palavra poderia expressar com tal precisão. Por conseguinte, essa comunicação subliminar servia como um sistema de alerta precoce, prevenindo desentendimentos antes que o acúmulo de estresse profissional pudesse corroer a paciência e a serenidade arduamente conquistadas. Essa quietude cúmplice tornou-se o porto seguro, o elo indestrutível que lhes permitia enfrentar as complexidades do mundo, sabendo que, no íntimo, eles falavam a mesma e inquebrável língua do coração. A evolução dos seus desentendimentos revelava uma dicotomia mais profunda do que meros ajustes de horários. Tratava-se de filosofias de vida opostas. O rigor moral de Siena, forjado na intransigência do Código Militar, onde o erro é uma falha sistêmica, colidia frontalmente com a maleabilidade ética de Elias, moldada pela necessidade urgente de otimizar recursos em um mercado de transportes impiedoso. Para ele, uma margem de manobra financeira ou um desvio estratégico em um contrato representava perspicácia empresarial e adaptabilidade. Para ela, qualquer atenuação de um protocolo estabelecido, mesmo para ganho, beirava a desonra da palavra dada. Em uma instância mais complexa, a maneira como abordavam a gestão de recursos ilustrava essa diferença fundamental.
Enquanto Elias via no capital excedente a matéria-prima para a expansão imediata da sua frota, um motor de crescimento que não podia ser represado, Siena defendia fervorosamente a acumulação de reservas substanciais. A segurança para o oficial não residia na capacidade de reação rápida ou na expansão do domínio, mas na absoluta solidez financeira contra qualquer imprevisto futuro. Ela encarava a poupança como um baluarte inexpugnável, não como um recurso ocioso. Essa diferença de perspectiva, crescer ou fortificar, exigia concessões financeiras que testavam a paciência de ambos. Contrariamente à solidez que projetavam na vida pública, cada um carregava o espectro do seu eu solitário, aquele que sobreviveu à ausência. Elias tinha o hábito inconsciente de resolver problemas logísticos complexos à noite, isolado em seu escritório, sem pedir a opinião de Siena, uma relíquia dos anos em que a dependência era um risco. Siena, por sua vez, continuava a formular planos de contingência pessoais para crises imaginárias em seu setor, sem a inclusão imediata dele no processo decisório. O verdadeiro desafio residia em desmantelar essas fortalezas internas de autossuficiência defensiva, convidando o parceiro para dentro do processo decisório mais íntimo, transformando a independência compulsiva em interdependência funcional e genuína. Por conseguinte, a validação mútua de suas conquistas exigia um entendimento calibrado, pois as métricas de sucesso eram incomparáveis. O êxito de Elias era frequentemente ruidoso, medido em novos veículos, rotas dominadas e contratos volumosos, facilmente observável. O progresso de Siena, todavia, era uma ascensão silenciosa, marcada por insígnias sutis, a transferência para setores de maior responsabilidade e o respeito crescente de uma hierarquia complexa. Ele precisava aprender a ler e celebrar a importância de uma promoção interna, que não gerava manchetes ou bônus imediatamente tangíveis, e ela a valorizar o esforço brutal por trás da aquisição de um novo implemento logístico, reconhecendo que a paixão dela pelo dever e a estrutura não eclipsava a dele pelo motor e pela liberdade. Ademais, a necessidade de fusão cultural gerava novos e singulares rituais domésticos. Abandonando os hábitos de isolamento na estrada, eles desenvolveram o costume de estudar mapas topográficos juntos, transformando a rotina de planejamento de rotas de Elias em um exercício estratégico compartilhado, no qual Siena aplicava princípios militares de reconhecimento e segurança de patrulhas. Analogamente, Elias passou a ler relatórios sobre geopolítica e logística militar, tentando compreender o tabuleiro em que Siena operava. Eles estavam forjando uma terceira cultura, um híbrido peculiar que exigia o aprendizado de um novo vocabulário emocional e profissional. Dessa forma, o amor que os unia transformou-se em uma intrincada e contínua negociação de identidades, um testemunho de que a verdadeira união não reside na eliminação das diferenças que os definem, mas na honra das individualidades que foram forjadas sob pressão. O convite constante para a interdependência era, no fundo, o reconhecimento contínuo de que a força de cada um dependia, paradoxalmente, da capacidade de se render à vulnerabilidade diante do outro, sustentando o elo através da aceitação radical de seus mundos distintos. A permanência das lembranças sensoriais constituiu um campo minado sutil, reabrindo fissuras que o tempo parecia ter selado. O ruído constante do motor a diesel, que para Elias significava vida e movimento ininterrupto, por vezes disparava em Siena a memória gélida do ponto de fiscalização, onde ele era apenas um número sob sua jurisdição, evocando uma frieza que nada tinha a ver com o calor do presente. Inversamente, o cheiro metálico e a formalidade excessiva de certos tecidos militares, ou a simples escuta de jargões operacionais,
ressurgiam em Elias como emblemas da vida que o havia excluído, exigindo um esforço consciente para dissociar esses gatilhos da pessoa que ele amava. Consequentemente, eles instituíram uma descontaminação ritualística de ambientes, uma troca imediata de roupas ao chegarem e a ventilação intensa do ar, garantindo que o pequeno apartamento provisório fosse um território neutro, livre de resquícios de graxa ou de qualquer sombra de autoridade. A projeção de futuro transcendia a simples coabitação, esbarrando na complexa questão do legado. Elias, cujo império logístico em crescimento era tangível e mensurado em aço e volume, enfrentava o dilema de como conciliar a construção de algo material e duradouro com a natureza inerentemente volátil de sua paixão pela estrada. Já Siena, cuja carreira se traduzia em serviço e proteção à nação, um legado imaterial, porém profundamente honroso, questionava a efemeridade de seus feitos diários comparados à solidez patrimonial de Elias. Eles debatiam, com uma seriedade renovada, o propósito de seu esforço conjunto. Seria o capital da empresa de Elias, a base de um legado familiar físico, ou o serviço disciplinado dela, a semente de um impacto social mais amplo? Esse questionamento forçava uma reavaliação fundamental dos valores que sustentavam a própria união. Além disso, uma camada inédita de complexidade emergiu na forma de uma micropossessividade profissional disfarçada de admiração. Elias experimentava uma ponta de inveja ao observar a capacidade inata de Siena de comandar respeito imediato e inquestionável. Um prestígio que no seu mundo empresarial era conquistado lentamente e muitas vezes através de atrito ou negociação implacável. De maneira recíproca, Siena, apesar de sua realização, sentia-se por vezes limitada diante da liberdade de movimento e do poder de decisão unilateral de Elias, invejando a ausência de uma cadeia de comando sufocante em seu dia a dia. Essa admiração velada por aquilo que o outro era e ela não, tornava-se um terreno fértil para a insegurança, exigindo que eles se lembrassem constantemente de que o relacionamento não se tratava de uma competição de sucesso, mas de uma soma de potências distintas. A necessidade de solidão, um hábito cultivado em anos de isolamento forçado, exigia um novo arranjo doméstico. Elias necessitava de seu tempo no silêncio do seu novo escritório, antes a cabine, para processar planilhas complexas, Siena, o seu, no rigor da rotina física e mental. Portanto, eles desenvolveram o conceito de solidão compartilhada no lar. Em vez de preencher todo o tempo livre com atividades conjuntas, eles se permitiam existir em ambientes separados da casa, juntos fisicamente, mas não interagindo ativamente. Ele imerso em números, ela revisando códigos e manuais. Essa aceitação da presença silenciosa era a prova mais tangível de sua segurança mútua, demonstrando que a busca por espaço não era uma rejeição, mas um reconhecimento da necessidade de recarga individual, um respeito inegociável pelo ritmo interno que mantinha suas vidas funcionais. Outra faceta do ajuste era a escolha de seus confidentes. Eles haviam abandonado os mentores que os ajudaram a sobreviver à separação, o Dimas e os colegas de base mais antigos, e procuravam ativamente figuras que pudessem validar sua união insólita. Eles buscavam casais que tivessem conseguido harmonizar carreiras igualmente exigentes e desiguais, não para copiar modelos, mas para testemunhar a possibilidade de que o êxito em um casamento não dependia da simetria profissional. Consequentemente, essa busca ativa por validação externa transformou-se em um profundo exercício de autoafirmação, solidificando a crença de que a força de seu vínculo residia precisamente na celebração das suas diferenças intransigentes. A divergência crucial manifestava-se na gestão do imponderável. Elias,
acostumado a tomar decisões de milhões na fração de segundos, baseava-se em uma leitura instintiva das condições do mercado e na intuição forjada por anos de estrada. Ele via a hesitação de Siena diante de um investimento de risco calculado como uma paralisia excessiva. Ela, por sua vez, habituada à rigorosa matriz de decisões militares, onde cada passo é precedido por uma avaliação exaustiva de cenários de falha e impactos colaterais, considerava a audácia de Elias uma irresponsabilidade que colocava em xeque toda a estrutura que haviam construído. A mesa de jantar transformava-se frequentemente em um centro de comando tático, onde a discussão sobre a aquisição de um novo implemento logístico se desdobrava em uma análise de risco-benefício que oscilava entre a ousadia do empreendedor e a prudência do estrategista. Mais do que as disputas internas, a fusão de suas imagens públicas gerava um atrito social persistente. Quando em eventos empresariais, Siena precisava modular a sua postura de autoridade, suavizando a sua linguagem corporal rígida para não intimidar os parceiros de Elias, cujas relações eram construídas sobre a informalidade e a confiança mútua. Em situações formais do batalhão, Elias precisava exercer um controle exemplar sobre a sua natural efusividade e o vocabulário despojado da estrada, temendo que qualquer gafe pudesse refletir desfavoravelmente na carreira de Siena. Essa necessidade contínua de tradução cultural e de autopoliciamento era exaustiva, exigindo uma coreografia social meticulosa que, embora os aproximasse na cumplicidade, drenava uma energia considerável, forçando-os a criar estratégias de descompressão imediatamente após cada aparição pública. Em contrapartida à leveza das interações sociais, os limites de suas fronteiras éticas eram testados por demandas profissionais cruzadas. Elias, em certa ocasião, necessitou de uma liberação expedita de uma carga em um porto sob jurisdição militar, e a facilidade burocrática parecia estar ao alcance de um único pedido a Siena. Contudo, ela impôs uma recusa categórica e irrevogável, alegando que o mínimo atalho em favor pessoal destruiria a integridade que ela havia lutado para construir. Esse confronto não envolvia amor, mas a essência de suas identidades profissionais. Elias compreendia o pragmatismo como sobrevivência. Siena, o protocolo como princípio inegociável. A negativa dela, embora fria, paradoxalmente solidificou o respeito de Elias pela sua bússola moral inabalável. Por conseguinte, a retrospectiva de seus anos iniciais sofreu uma revisão inevitável. Antigos objetos, como uma pequena bússola que Elias lhe havia presenteado para a primeira viagem juntos, eram agora reexaminados sob a lente da verdade. Onde antes ele via a bússola como um símbolo da aventura interrompida, agora ele via um presságio do seu futuro. O objeto que simbolizava a incerteza da direção era, na verdade, uma metáfora para a sua separação forçada. Eles passavam horas renarrando o passado, esvaziando-o da dor do abandono e preenchendo-o com a nobreza silenciosa do sacrifício, transformando a memória dolorosa em um mito fundacional de sua resiliência. Ademais, a necessidade de fundar um lar tangível revelou disparidades na própria definição de segurança física. Siena, com sua mente orientada para a defesa de perímetro, insistia em sistemas de segurança de alta tecnologia, barreiras físicas e rotas de evacuação codificadas, vendo o lar como uma fortaleza a ser protegida contra todas as ameaças externas. Elias, em contraste, enxergava a segurança na fluidez, preferindo ter meios rápidos de mobilidade e a capacidade de desaparecer sem deixar rastros, valorizando o seguro abrangente em detrimento das cercas. Essa tensão sobre a arquitetura da segurança doméstica exigiu uma negociação profunda,
resultando em um compromisso híbrido que combinava a eficiência discreta e as tecnologias de defesa passiva, unindo a visão de fortaleza de Siena com a necessidade de discrição de Elias. Dessa maneira, a superação desses paradoxos engendrou uma forma única de intimidade, onde a resolução de conflitos era guiada por vocabulário emprestado de suas profissões. Em vez de acusações emocionais, eles passavam a discutir seus desentendimentos como falhas de comunicação na cadeia de suprimentos emocionais ou desvio de rota do objetivo principal. Essa metalinguagem profissional oferecia uma distância emocional segura para abordar temas sensíveis, garantindo que a emoção bruta fosse filtrada pela lógica estruturada, permitindo que a solução de problemas fosse vista não como uma batalha, mas como um exercício colaborativo de missão conjunta. Ponderando o trajeto percorrido até aqui, compreendemos que a reconciliação entre esses dois universos antitéticos transcendeu o mero perdão sentimental. O que se desenrolou foi um processo laborioso de síntese alquímica, onde os elementos brutos da estrada e da farda tiveram de ser fundidos em uma nova liga. O preço pago pela liberdade e o sacrifício imposto pelo dever não se anularam, mas se imbricaram, constituindo a espinha dorsal de um vínculo redefinido. A dicotomia entre a fluidez logística de um e a rigidez protocolar da outra não se resolveu na vitória de uma filosofia sobre a outra, mas na criação de um terceiro código de conduta exclusivo e inegociável, que respeita a essência de ambos. Ao perscrutar a tessitura dessa união complexa, percebemos que o maior adversário não era mais a distância física ou a presença de terceiros, mas o espectro da autossuficiência defensiva. Aqueles anos de isolamento, necessários à sobrevivência emocional de cada um em seu campo de atuação, construíram fortalezas internas que agora se mostravam resistentes à entrada do outro. A transição da dependência zero para a interdependência funcional exige uma demolição gradual, onde cada ato de partilha de vulnerabilidade se torna um tijolo retirado da muralha do orgulho. Essa substituição da independência compulsiva pela confiança ativa é o verdadeiro motor que impulsiona a narrativa para o seu ponto de ancoragem final. No bojo desta complexidade, a renegociação do passado adquire um papel fundamental. O trauma da balança, onde o amor se encontrou sob o julgamento frio do dever, precisou ser reescrito na memória. O que antes era lembrança de abandono, transformou-se em mito fundacional de resiliência, uma prova de que a lealdade, quando pura, pode assumir formas que se assemelham à rejeição. Os resquícios sensoriais, os cheiros, os sons que remetem a épocas de solidão ou rigor são agora manejados com uma cautela ritualística, garantindo que o presente não seja sabotado pelos fantasmas da ausência. A cura reside, portanto, na capacidade de ressignificar os símbolos da separação, utilizando-os como bússolas para a certeza do reencontro. Desta forma, o desafio final que se impõe não é o fim dos atritos, mas a aceitação madura de que as divergências profissionais e éticas são inerentes à sua composição. A discussão sobre a gestão do risco, o instinto versus a análise, não é uma falha de comunicação, mas a validação contínua de duas inteligências poderosas que se complementam. A luta pelo equilíbrio entre a expansão material e a solidez patrimonial, entre a glória visível e o serviço silencioso, pavimenta a estrada para a definição do legado que ambos construirão. Refletindo sobre o trajeto percorrido, fica evidente que o seu amor se tornou um exercício sofisticado de logística emocional. Ele não apenas sobreviveu ao peso da ausência, mas foi fortalecido pelo entendimento de que a verdadeira união não demanda a eliminação de mundos distintos, mas a celebração da força que cada um deles confere à relação.
A promessa de um futuro conjunto é tecida na aceitação incondicional de suas diferenças intransigentes, garantindo que o horizonte de ambos seja uma confluência onde a liberdade da estrada encontra, enfim, a segurança do porto. O que se avizinha não é o repouso, mas a plenitude de uma vida construída sobre a base sólida da verdade e do sacrifício mútuo.